Bom dia pessoal do YouTube, TikTok, Face, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, seja por qualquer meio você esteja prestigiando o meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, critica, ativa o sininho, sugere, vai me ajudar, eu espero aí poder estar te ajudando. Olha só pessoal, no próximo dia 17 de julho, hoje na história, né? No dia 17 de julho é uma data aí para a gente relembrar na história o seguinte episódio. Há 105 anos, mais propriamente dito no dia 17 de julho de 1918, houve a execução dos Romanov, da família Romanov, né? Nós sabemos que há uma divergência aí entre os calendários julianos e os calendários gregorianos. As datas do calendário juliano de Roma e do gregoriano, ou melhor, juliano da Rússia e o gregoriano, aqui o calendário romano, né, ocidental, há uma divergência de alguns dias, tanto que há aí imprecisão quanto às datas da Revolução Russa, da Revolução de 1905, do Domingo Sangrento. Há divergência aí porque há uma diferença aí de alguns dias, talvez um mês e alguma coisa, né, de diferença. Mas a história, ela firmou o consenso que no dia 17 de julho, na madrugada do dia 17 de julho de 1918, a família Romanov, a dinastia Romanov, que reinava na Rússia, os czares russos, pré-revolução russa de 1917, né? 25 de outubro de 1917, nós temos a Revolução Russa propriamente dita, os bolcheviques, Lenin, Trotsky, né? Os sovietes e tal, né? Antes disso houve a Revolução de 1905, Domingo Sangrento, né? Todo um contexto histórico aí, mas o fato é que no dia 17 de julho de 1918 os Romanovs foram assassinados. Nicolau II, né, que era o príncipe, né, o czar, Alexandra Teodorov, né, que era a esposa do Nicolau, e os 5 filhos, Maria, Tatiana, Olga e Anastácia, e mais um filho, homem, o Alexei. Eles foram assassinados, né, fuzilados num palácio, se não me engano, lá nos Urais, perto dos Montes Urais, né, para onde eles foram deportados após a Revolução Russa. Então eles foram assassinados aí. De fato, não se tem notícias assim, não se tem certeza sobre os mandantes, né? Os executores, sim, eram os guardas lá que estavam fazendo a escolta dessa família Romanov. Mas a mando de quem, né? Provavelmente dos bolcheviques, é óbvio, embora esse fato ele não seja comprovado. Parece que o Lenin ficou sabendo depois, mas aí ninguém vai saber nunca isso aí, porque obviamente as únicas pessoas que sabem são os executores, né? E eles não estão aqui para contar, e mesmo que se tivessem, não iriam contar, assim como na história não contaram. Mas tudo leva a crer que os bolcheviques, né, que fizeram a deposição dos Romanov, os czares, que foram aí os algozes aí dos Romanovs, temendo aí, digamos, aí uma contra-revolução, né? Sabe-se que há revolução e pode haver uma contra-revolução, um revés, né? Então vamos contextualizar, usar a métrica aí da contextualização, identificar, relacionar e analisar. Então quem eram os Romanovs? A Rússia, desde meados de 1600, lá do século 17, né, ela teve uma tradição aí dos czares da dinastia Romanov, né? Eles reinaram aí mais ou menos de 1648 até 1917, quando foram depostos. Os czares eram uma monarquia, era uma família, né? Eram os imperadores aí. A Rússia era uma monarquia hereditária, né? E que comandou aí a Rússia aí, que governou a Rússia aí por mais de 300 anos. Os Romanovs, né? Uma dinastia. Lembrando que não só na Rússia, mas também no Japão, na China, na Europa, aqui no Brasil, você houve o império. Antes das repúblicas propriamente ditas, nós tínhamos os impérios que foram aí depostos um a um aí ao longo da história, principalmente após o fim da Primeira Guerra, né? Foi uma guerra imperialista, o fim dos impérios. Eric Hobsbawm retrata isso lá na Era dos Extremos, o breve século XX, de uma forma genial.
né? Eric Hobsbawm, leitura obrigatória. O que nós temos? Então, você tinha na Rússia uma estrutura czarista, dos czares, que era o império, que governava. Todos nós sabemos que em história não tem mocinho e bandido, não tem bem e mal, né? O que pode parecer ser bem, depois prova-se que não era tão bem assim. É bem para quem? É mal para quem? Os malzinhos podem ter sido pintados como malzinhos, né? Ao longo da história, né? Nós temos aqui um personagem aqui atrás de mim, aqui vocês devem ter visto, olha, esse cara foi do mal, não há dúvidas de que ele foi do mal, mas esconde-se muita coisa a respeito dele. Quem foram seus financiadores, hein? Será que algumas pessoas tentam se lavar nos crimes dele? Quem que está por trás dele? Ele tem poderes megalomaníacos de domínio total, ou pessoas o influenciaram, o financiaram? Ei, e uma pergunta, e o proletariado alemão e a esquerda alemã apoiou Hitler ou não? Né? Por que será que se chamava nacional-socialismo? Né? Porque como é que o proletariado viu esse cara? Era um fenômeno de massas? Quem o financiava? Será que quem o ajudou a destruir não foi os mesmos que o ajudaram a construir? Quem destruiu esse homem não foram os mesmos que ajudaram a promovê-lo? Né? Winston Churchill. Várias empresas norte-americanas, por que não o proletariado alemão, né? Por que não aí o pacto Ribbentrop-Molotov, né? A aliança da direita ultranacionalista e racista alemã com a esquerda comunista? Havia um pacto do qual o Hitler descumpriu, né? Então, se ele descumpriu um pacto é porque havia um pacto, havia um aperto de mãos entre a direita racista e a esquerda libertária, né? Tudo isso precisa ser analisado, né? Quem o financiava? Mas isso aí não é a questão da aula, né? Romanov era uma dinastia, uma monarquia, eram os imperadores russos que governavam a Rússia. Eles eram bonzinhos? Não, quem disse isso? Quem usou essa métrica de bom e mal? Havia perseguição aos judeus antes dos bolcheviques? Antes dos nazistas? Muito! Nossa, o judeu já era perseguido antes. Os pogroms, né? Havia fome na Rússia, fala da fome do comunismo, mas a fome já existia no capitalismo, já existia antes dos bolcheviques chegar lá, já tinha fome na Rússia, já tinha analfabetismo, já tinha violência, já tinha ditadura. Os Romanovs empreendiam uma ditadura, eles eram uma monarquia que eram apoiados por quem? Pelo exército, claro, o poder das armas, sempre eles, no fim das contas eles é que mandam, né? Como bem diz aqui o George Orwell, Revolução dos Bichos, leitura obrigatória também. George Orwell, o filósofo que mais acertou, né? Não é tão famoso, mas foi o que mais acertou. Ok, olha só. Então, beleza, você tinha uma Rússia agrária concentrada no campo, com um certo teor de feudalismo, de servidão, né, que foi abolida em 1861, antes dos bolcheviques ainda, né? Você tem o analfabetismo, você tem essa dinastia Romanov, os czares, que foram assassinados pelos comunistas lá em 17 de julho de 1918. Eles tinham o apoio do exército, dos latifundiários que haviam, da nobreza que o sustentava. Não era só o Romanov que mandou, tá feito. Eles tinham um séquito ali que os influenciava e os dava poder, e eles também, por sua vez, se retroalimentavam, né? Você tinha uma estrutura que sustentava essa monarquia imperial, exército e os latifundiários, a nobreza rica da Rússia, a burocracia, né? E você tem, obviamente, aí um contexto de semi-servidão, de semi-feudalismo, de descontentamento, de fome da população, né? A Rússia tinha uma situação precária, para a maioria das pessoas era precária, e um certo grupo se favorecia, não muito diferente de hoje. Qual a diferença para hoje? Mudou os esquemas, a evolução, a tecnologia, mas um grupo continua privilegiado, muito privilegiado, um outro um pouco menos privilegiado, e uma grande massa de pessoas aí tentando subir. Alguns conseguem, outros não conseguem. Um exército aí embaixo da pirâmide, aí que arca com tudo isso e que sofre as consequências. Sempre foi assim.
Sempre, ou melhor, quase sempre, né? Não conhecemos toda a história. O fato é que os Romanovs, e eu não estou fazendo juízos morais de valores, eles foram assassinados, inclusive crianças foram assassinadas, Maria, Anastácia, Olga e Tatiana e Alexei, eram crianças, foram fuziladas. Provavelmente, a história não conta muito isso, mas tudo leva a crer que a mão dos bolcheviques, Lenin e Trotsky, está por trás disso, com absoluta certeza. Eles foram os gestores, aí, os executores, os protagonistas da Revolução Russa. Por que ocorreu a Revolução Russa e destituiu os Romanovs? Porque você tem uma série de descontentamentos, O Marx não previa o avanço do socialismo na Rússia, ele previa na Europa, que já tinha capitalismo avançado. A Rússia não tinha bem um capitalismo, tinha uma estrutura ainda que alguns chamam de semi-feudal, né? O que vai ocorrer? 1905 já há uma revolução, o descontentamento, depois você tem o Domingo Sangrento, onde esses que foram fuzilados mandaram fuzilar pessoas. Olha como não tem bem e mal na história. Os que foram fuzilados, e isso não justifica matar criança, não estou dizendo isso, Esses que foram fuzilados, o Nicolau na verdade, ele mandou fuzilar pessoas pobres, possivelmente até crianças. Tem uma cena lá do Domingo Sangrento, inclusive que crianças aí foram mortas, né? Tem o Cinema Mudo, né? Cinema Mudo tem um filme, um documentário chamado Domingo Sangrento, onde o povo aí, alguns movimentos aí sociais clandestinos foram fazer uma petição ao czar e foram mortos. O Domingo Sangrento. Você tem a entrada da Rússia na Primeira Guerra, o que vai ser fundamental para a Revolução Russa. Para a Revolução Russa vai ser a entrada da Rússia na Primeira Guerra, que a Rússia vai apanhar. A Rússia tinha apanhado lá do Japão em 1905, passado uma vergonha, uma humilhação, sofrimento, gasto para cobrir a guerra, guerra custa dinheiro. Você vai ter a entrada na guerra, a Rússia está apanhando de novo, os soldados estão desertando, há um descontentamento geral e isso vai ser um combustível fatal, fenomenal para que os bolcheviques, Lenin, Trotsky, né, o Partido Operário Social Democrata Russo, liderado por Lenin, que se dividirá entre os bolcheviques e entre os mencheviques, que eles façam esse intento aí da Revolução Russa em 25 de outubro de 1917, o que culminou no fuzilamento dos Romanovs no dia 17 de julho de 1918, lá nos Urais, lá num lugar lá dos Montes Urais. Um episódio muito triste, lamentável, né? 5 crianças aí foram executadas, tem muito documentário sobre isso, né? Maria, Olga, Tatiana, Anastácia e o menino Alexei. Foram fuzilados, eles foram fuzilados junto com Nicolau II e Alexandra Theodorovs, né? Foram mortos aí, o fim da dinastia Romanov, mortos pelos revolucionários russos, os bolcheviques, né? E que empreenderam aí a Revolução Russa a partir de 17, que culminou numa guerra civil, né? Exército Branco versus Exército Vermelho, né? Os boinas verdes, da qual os vermelhos ganharam, né? Lenin funda aí a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 22, morre em 24, e vem ele, né? Vem ele, o Stalin, o Homem de Ferro, né? Stalin significa o Homem de Ferro aí que governará a Rússia stalinista, a União Soviética, melhor dizendo, por 30 anos, quase 30 anos, né? Revolução no campo, coletivização forçada, os grandes expurgos de Moscou, né? A industrialização pesada da Rússia, o desenvolvimento de uma parte da Rússia, os serviços secretos, o Kirana, a NKVD, Tcheka, que virou depois a KGB, né? A Rússia já tinha serviços de espionagens muito bons na época dos czares, né? Tanto que, para lembrar, os protocolos dos sábios de Sião, ele é de autoria russa, né? Ele surgiu na Rússia, embora fosse inspirado na França e na Alemanha, algumas falsificações históricas, e ele previa aí um complô dos judeus, né? Dos judeus para
a dominar o mundo, né? O Protocolo dos Sábios de Sião, um documento falso, baseado em teorias falsas, mas que revelou aí algumas coisas, que havia um complô judaico, o sionismo, para dominar a Rússia, a Europa e o mundo, né? Surgiu na época dos czares, esses que foram fuzilados. Então a história, a gente não pode fazer muitos, até pode fazer juízos de valores e morais, porque nós temos princípios e valores morais. Mas é muito difícil você não cometer anacronismos ou diacronismos, né? Ao julgar a história. O problema é julgar a história, porque qual que era o contexto? Sim, houve fuzilamento de crianças e de pessoas. Isso é ético? Óbvio que não. Isso é bom? Claro que não. Esses que foram fuzilados também faziam isso. Então como é que você julga uma questão dessa sem estar lá, né? Sem viver? Só quem viveu lá sabe o que aconteceu de fato. Nós temos registros, documentos, que nós podemos tirar aí algumas conclusões sobre isso, superficiais ainda e muito perigosas, pelo unilateralismo, né? Unilaterais, olhar de um único prisma, né? E precipitadas, o que pode levar a erros catastróficos, como comumente é levado, né? Você tem os czares que governavam num sistema monárquico ditatorial, que tinha um séquito que os apoiava, né? Dificilmente a Revolução Russa ocorreria sem a Primeira Guerra, sem o apoio da Marinha, descontente com a guerra. Esses aí deram respaldo aos revolucionários bolcheviques, Lenin e Trotsky, que empreenderam a Revolução Russa, que mudou o mundo, sem sombra de dúvida, né? A experiência soviética. Depois veio Stalin, coletivização forçada, grande fome da Ucrânia, o complô dos médicos, o massacre de Katyn, o pacto Ribbentrop-Molotov. Os serviços de espionagem, né, já eram muito fortes. Você tinha o Ukirana, lá na época dos czares ainda. Depois a NKVD, depois a ČK, depois a KGB, que já é pós-Stalin, né? Eram os maiores serviços de espionagens e contra-informação do mundo. NKVD, KGB, Ukirana, ČK, né? Aí que antecedeu aí a KGB. Você já tinha desde a época do Império, desde a época dos czares Romanovs. Aí a Revolução Russa, né, que é tido como a Revolução, pode ser entendida também como um golpe dos bolcheviques contra a monarquia Romanov, né, que era apoiada pelo exército, pelos latifundiários, alguns pequenos industriais que haviam, né? A burocracia russa, que tornou-se algo fenomenal no período stalinista e pós-stalinistas também, né, na época da Guerra Fria. Sabe-se que o maior serviço de espionagem e contra-informação é a KGB, não há sombra de dúvidas, né? CIA, se você pegar a CIA, o FBI, a Igreja Católica, a maçonaria, a KGB colocou no bolso todo mundo. A KGB fazia assaltos a bancos usando hipnose. A KGB colocou agentes dentro da Casa Branca, influenciando aí decisões presidenciais, né? A KGB é um dos maiores serviços de espionagem, que já é herdeiro lá da Ukirana, da época dos czares, da NKVD, da ČK, né? Coletivização forçada da agricultura. Lenin, depois Stalin, né? Massacrou o cara do campo e ajudou a indústria. Fez a grande potência econômica chamada Rússia, União Soviética no século XX, atual Rússia. Vem disso aí, a industrialização pesada, né? À custa dos camponeses. É óbvio, alguém paga o preço, sempre assim. Esse grande desenvolvimento da União Soviética teve um preço alto, assim como o americano teve um preço alto também. Quem vai pagar a conta? Quem vai usufruir dos benefícios? Em história, filosofia, é bom você definir os termos. Quem faz o que, quando, onde, como e por quê? Quem se beneficia, quem se favorece, quais são as narrativas envolvidas. Por isso que a história é muito difícil você saber. Você tem muitas narrativas, né? Qual que é a verdade, né? Onde é que está a verdade? Beleza, pessoal? Fica na história. 17 de julho, o assassinato dos Romanov, crianças, né? Aí tá, o comunismo já começou matando crianças, pessoal, né? Então, matou crianças, e um desses que morreu aí também matava crianças, que era o Nicolau II. Então não tem mocinho e bandido. História não tem mocinho e bandido. Esquece isso. Bem e mal. Bem para quem, mal para quem. Bem até quando, mal até quando, né?
Beleza, pessoal? Valeu!